Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Genaro Trojan, sou médico urologista. Estou aqui hoje aproveitando o convite da Provida para falar um pouquinho sobre a minha especialidade e também sobre o Novembro Azul. O Novembro Azul é um mês em que a comunidade mundial utiliza para orientar um pouco mais sobre o câncer de próstata, câncer que mais acomete o sexo masculino após os 50 anos de idade. Lembrando que a prevenção, o diagnóstico e o tratamento dessa doença não é só em novembro, mas sim o ano inteiro. Então, principalmente aos homens, é um recado: procure um médico, procure se informar, porque o câncer de próstata comete cerca de 20% dos homens a partir dessa idade. E ele, numa fase precoce, onde ele tem 90% de chance de cura, ele não dá sintomas. Muitas vezes eu recebo a visita do homem ou até mesmo do casal em que o homem apresenta alguns sintomas, como polaciúria, que é o hábito de urinar muito seguido, principalmente à noite, aquele homem que urina várias vezes, aquele homem que tem desconforto para urinar, tem ardência, muitas vezes tem a hematúria, que é o sangramento presente na urina, e também o jato intermitente, aquele jato que começa, para, volta a urinar, a hesitação urinária, que é a dificuldade para começar o jato. Isso são sintomas comuns ao aumento da próstata. A sigla é chamada HPB, hiperplasia prostática benigna, mas também pode aparecer no câncer. Sintomas esses não muito comuns a essa doença. Então, aproveitando a deixa, eu afirmo, esses sintomas são muito mais comuns para o aumento benigno da próstata. Eles só aparecem no paciente com câncer já quando a doença está mais avançada. O diagnóstico do câncer de próstata ele inicia a partir de uma conversa com o médico urologista, onde o paciente vai ser questionado sobre alguns sintomas que aparecem já numa fase mais avançada, mas também o paciente pode ter dor óssea ou outros sintomas decorrentes do avançar da doença. Então, inicialmente é feita uma triagem através da coleta de exames, como o PSA e outros exames laboratoriais, e também o exame de toque. Após realizado o estadiamento da doença, passamos a uma nova etapa, que é o tratamento. Quando sabemos se a doença é localmente avançada ou metastática, optamos por algumas formas de tratamento, podendo ser a vigilância ativa, onde o paciente é submetido seriadamente ao exame de PSA, ressonância e biópsias, a radioterapia ou a cirurgia. E agora, a seguir, eu vou falar um pouquinho mais sobre a cirurgia do câncer de próstata. A cirurgia para o câncer de próstata é basicamente a mesma, o que muda é a técnica ou via utilizada. A mais tradicional é a técnica convencional ou aberta. Hoje em dia temos também a técnica videolaparoscópica, onde utilizamos pinça e uma torre de vídeo que auxilia na majoração da imagem, e também podemos utilizar a técnica mais moderna existente, que é a cirurgia robótica. Quando falamos de câncer de próstata, não podemos esquecer de algo muito importante, que são os fatores de risco. Isso tem muito a ver com aquela pergunta: quando o homem deve procurar o urologista? Quando pensamos em câncer de próstata, a população em geral deve procurar o médico a partir dos 50 anos de idade, porque é a partir daí que a incidência começa a aumentar no homem. Já aqueles com fatores de risco devem procurar o médico urologista a partir dos 45 anos de idade. Mas quais são os fatores de risco? Fatores de risco são a história genética, ou seja, aquele homem que tem o pai ou o irmão com a doença tem um fator de risco aumentado. Além disso, indivíduos obesos têm uma tendência maior a desenvolver o câncer de próstata, e também indivíduos afrodescendentes têm um risco maior de ter a doença e também desenvolver a doença de forma mais agressiva e também mais precoce. Muitas vezes, mulheres, indivíduos jovens me questionam em palestras ou mesmo corredores do hospital sobre quando o homem deve procurar o urologista, se é com 40, com 50 ou 60 anos de idade. E eu falo que desde a época do nascimento, da primeira infância, o menino deve ser levado ao urologista para avaliar o pênis, para avaliar os testículos. Na infância, deve ser levado também ao urologista, pois ali é permitido a avaliação também do pênis, avaliar se o menino tem fimose ou outras patologias urológicas. Na adolescência, onde existe uma orientação quanto à sexualidade, quanto aos cuidados com relação às infecções sexualmente transmissíveis,
Há alguns diagnósticos de tumores, de doenças oncológicas que acometem o indivíduo de maneira mais cedo, como tumor de testículo, além de outras doenças, como a varicocele, que pode gerar uma infertilidade no futuro. Então o homem, ele deve procurar um urologista desde a primeira infância, passando pela adolescência, o adulto jovem e o homem mais idoso. Mas a mulher também deve procurar o urologista em algumas situações, visto que o urologista também trata infecções urinárias de repetição, tumores de bexiga, rim e outras patologias femininas. Agradeço essa oportunidade propiciada pela Provida de conversar com você diretamente e lembro de algo muito importante, que a sua saúde é o seu melhor investimento.